Etapas da preparação da vacina. O processo de preparação da vacina é dividido em três fases. A primeira é a fase exploratória, que eles vão pegar dezenas ou até centenas de moléculas para conseguirem definir a melhor formação da vacina. A segunda fase é a pré-clínica, que depois da definição, eles começam a testar em animais para ter uma melhor comprovação das informações conquistadas. E muitas vezes eles fazem experimentações in vitro. A terceira fase é a fase clínica, que ocorre a testagem desse novo produto em seres humanos, que são divididos em três etapas. A primeira etapa, ela tem o foco principal em testar e, e verificar a segurança do produto. Normalmente, eles são testados em quantidades menores de voluntários, que é de 20 a 80 anos. E eles precisam ser adultos saudáveis. Na etapa 2, eles acabam querendo descobrir a profundidade que a vacina tem dentro da pessoa e sua eficiência e eficácia. E na maioria das vezes ela é testada em um grupo um pouquinho maior, que pode chegar em até centenas de pessoas. 100 pessoas. A etapa 3, ela é a última etapa, que eles querem analisar a segurança e a efetividade, dando prioridade na qual ela é destinada. O número de participantes pode chegar em milhares nessa etapa. Mas eles sempre tentam uh, ficar monitorando essa vacina para que ela possa melhorar cada vez mais. Construção de ventiladores e respiradores mecânico e seus funcionamentos. Na ventilação mecânica na forma invasiva, como é indicado nos casos de insuficiência respiratória aguda pelo Covid-19, a respiração passa a ser controlada e realizada por um aparelho automático. Esses aparelhos automáticos são os ventiladores, que são aplicados a pacientes em unidade de terapia intensiva, no caso UTI, sedados ou em coma induzido, por meio de um tubo inserido na traqueia. Essa intubação fornece ao paciente uma mistura de ar rico em oxigênio, com pressão suficiente para vencer a resistência do ar do pulmão doente. Além dos ventiladores, tem os respiradores, que são equipamentos de proteção individual, ou seja, que é um tipo de um filtro que ajuda a pessoa a respirar melhor. E basicamente é parecido com os ventiladores. E, e esses aparelhos têm um custo muito alto. Cada unidade custa entre 70 mil e 150 mil por um aparelho só. E é muito caro. Por isso que antigamente não comprava ou não se falava muito nesses aparelhos, porque por ser tão caro assim. Mas agora com esse novo vírus, esses equipamentos são essenciais
para aquelas pessoas em situações mais graves. Olá, nós iremos falar agora sobre a montagem do circuito do ventilador mecânico. É importante lembrarmos que nós temos o circuito embalado, uma luva estéreo para sua montagem. Aqui nós temos o circuito com seus componentes, tubo corrugado, copo umidificador, o coletor de condensação e o tubo Y. Vamos lá? Aqui nós temos um esquema de montagem, envolvendo todas as peças. A seguir, como esse circuito vai estar ao ficar montado. E agora a gente passa a um breve resumo da sua montagem. Após retirar o pacote, ou abrir o pacote do circuito do ventilador mecânico, nós vamos então pegar o copo umidificador, conectarmos aí um cotovelo com a conexão que vai iniciar o ramo inspiratório, uma conexão, um tubo corrugado menor. Em seguida nós vamos conectar um tubo corrugado maior, após a passagem pela umidificação e aquecimento. A esse tubo corrugado nós iremos conectar um coletor de condensação, um pequeno copo que vai coletar o excesso de umidade. Novamente, um tubo corrugado. Agora nós iremos então fazer a conexão com o Y, uma peça Y, em acrílico, material do ventilador mecânico. Nesta peça Y, nós iremos novamente conectar um tubo corrugado maior. Entre os dois tubos corrugados, novamente o coletor de condensação, mais um e o último tubo corrugado, que vai ligar então com o ramo expiratório do ventilador mecânico. Aqui nós temos uma imagem do circuito montado. E nós vamos agora conectar esse circuito ao ventilador mecânico. Nós vamos conectar as saídas, o ramo inspiratório e o ramo expiratório, agora sim conectando o ramo inspiratório. Encaixar o copo umidificador no aquecedor, na chapa de aquecimento. E finalizando, nós vamos conectar a mangueira da mensuração de pressão. Sem essa mangueira o ventilador não funciona. É ela que dá os parâmetros pressóricos para que o ventilador possa funcionar. A seguir então nós vamos ver como vai ficar esse circuito montado. Ramo inspiratório ao paciente, ramo expiratório para o ventilador mecânico. Aqui uma visão um pouco angulada da parte de umidificação. Finalizando então o ventilador, o circuito montado. É muito importante que o fisioterapeuta domine isso e faça logo em seguida o teste de ventilador mecânico. Diferenças entre unidades de tratamento intensivas e unidades de tratamento semi-intensivas. As unidades de tratamento intensivas, UTIs, são destinadas a pacientes com quadro clínico crítico e altamente instável. Geralmente, elas precisam de suporte ventilatório, altas doses de medicamentos, dispositivos para estabilizar pulmão, coração e rins. Às vezes é realizada diálise para filtrar e limpar o sangue de resíduos e fluidos. A unidade é repleta de equipamentos de monitoramento, pois seus pacientes dependem de vigilância 24 horas por dia. Em média, a porcentagem de leitos de UTI em um hospital varia de 7 a 15%, dependendo das características do local, como tamanho e localização. As UTIs foram inicialmente criadas para atender pacientes pós-cirúrgicos de neurocirurgias em Boston, no ano de 1997, e foi se aperfeiçoando. Desde então, estima-se que os óbitos foram reduzidos em 70%. Atualmente, as doenças mais comuns em UTI são infecções, infarto, desconforto respiratório, AVC e hipotensão, além de doenças degenerativas e acidentes graves. São vários os equipamentos disponíveis nas UTIs, uma vez que elas são essenciais para a saúde e conforto do paciente, como termômetro, oxímetro de pulso, eletrocardiográfico, monitor de pressão arterial, capnógrafo, monitor cardíaco, sonda nasoenteral, sonda vesical, máscara e catéter de oxigênio, catéter central, tubo orotraqueal e ventilador mecânico. Durante a internação em UTIs, é comum a realização de diversas técnicas e procedimentos médicos.
O coma induzido é bastante utilizado para fornecer conforto e ausência de dor. Durante o coma, o paciente perde totalmente a consciência e se encontra em sonolência profunda. Podemos citar também a traqueostomia, drenagem torácica, catéter de PIC, catéter de diálise peritoneal. Também é comum a realização de exames hematológicos, gasométricos e radiológicos. Já a unidade de tratamento semi-intensiva é destinada a pacientes em processo de estabilização ou em quadros clínicos não muito graves, mas que mesmo assim precisam de monitoramento e observação contínua. Estes pacientes não tomam diversos medicamentos e não possuem necessidade de serem entubados. As equipes intensivistas lidam diariamente com a luta extrema pela sobrevivência. Ao entrarem nas salas de acesso restrito, levam as próprias histórias, as expectativas da família dos pacientes e os perigos inerentes à existência humana. Apesar da rotina, a médica intensivista nunca sabe que tipo de paciente chegará ao local onde a luta pela sobrevivência é levada ao extremo. Suas competências englobam cuidados de pacientes com necessidade de terapias avançadas, de suporte de vida como ventilação mecânica, hemodiálise e administração contínua de medicamentos. Os grupos que trabalham em linha de frente são os mais atingidos em todos os sentidos, e qualquer sintoma faz o profissional se afastar da UTI. A maioria dos médicos relatam a pouca quantidade de pessoas para atuar nos que têm muito risco, e com isso vem ansiedades, momentos de pânicos e problemas de saúde mental. Como há poucos profissionais atuando na área, existe um grande grau de autocobrança para que os pacientes tenham os melhores desfechos possíveis. Um profissional de saúde atuando com a Covid-19 hoje no Brasil pode estar dividindo, a grosso modo, em dois grupos. De um lado, quem vive onde o sistema já colapsou, com a demanda ultrapassando a capacidade de atendimento, e aqui é o cenário de guerra, como as cenas que temos assistido no Amazonas, Ceará e algumas regiões do Rio de Janeiro. Do outro, quem trabalha ouvindo o temporizador imaginário de uma bomba que ninguém sabe de fato quando nem se irá explodir. Também o modelo mais estudado de formação de equipes médicas em UTI se relaciona ao grau em que os intensivistas estão envolvidos no gerenciamento do paciente. As UTIs de alta intensidade são aquelas em que os pacientes são cuidados por um intensivista em tempo integral ou como consultor, enquanto as UTIs de baixa intensidade não têm o envolvimento de um intensivista ou apenas consultas eletivas a intensivistas. As equipes são multidisciplinares, podem ser formadas para atenderem uma área específica, mas ao mesmo tempo precisam lidar com áreas de outros profissionais. As equipes são treinadas para oferecer cuidados aos criticamente doentes ou aqueles que podem atingir esse estágio. Esse profissional realiza um dos procedimentos mais comentados nos últimos tempos, a intubação. Conectar a pessoa com insuficiência respiratória a um ventilador mecânico para que possa sobreviver enquanto seus pulmões não estiverem reabilitados para funcionar de forma independente. A saturação de oxigênio no sangue, ou seja, a quantidade de oxigênio do sangue presente na circulação em dado momento, é um parâmetro de avaliação essencial da função respiratória. É medida com o oxímetro de pulso, espécie de pregador colocado em um dos dedos da mão. O normal é que a saturação esteja acima de 95%. Em níveis inferiores, funciona como um alerta para o comprometimento dos pulmões. Uma avaliação determinará se e quando o paciente será intubado. Além disso, todo médico pode ser treinado para fazer intubações e extubações, a retirada do respirador artificial. Outros especialistas, como os emergencistas e anestesiologistas, também são preparados para isso. Competências críticas são capacidade de proatividade, de identificar, organizar e coordenar as lideranças e as próprias ações com as de outras equipes, de criar estratégias efetivas para resolver situações novas e mal definidas em cenários complexos, de reconhecer e priorizar problemas, tomar decisões em cenário de alta complexidade e sob diferentes perspectivas, capacidade de negociação, de comunicação, de trabalho em equipe e de oferecer ajuda.
As equipes, em geral, incluindo médicos e enfermeiros, aprendem a administrar papéis de outros profissionais, sendo assim, as equipes administram os banhos, as medicações e os curativos, além de monitorar os aparelhos, diminuir e controlar as infecções hospitalares. Eles também analisam a hemodinâmica do paciente e, ao mesmo tempo em que compartilham notícias com a família, auxilia a pessoa atendida no dia a dia. O hospital de campanha é uma unidade hospitalar móvel que pode ser construída em diferentes locais e depois desmontada. Elas tratam de pessoas atingidas por situações de emergências e calamidades públicas, como é o caso do Covid-19. E, se for preciso, eles transferem os pacientes para centros de saúde mais completos. Os objetivos desses hospitais é atender os pacientes com sintomas mais leves e de baixa complexidade, que não precisam de cuidados intensivos de uma UTI, liberando elas para as pessoas que realmente estão em um caso grave. Com o crescente número de casos do coronavírus, várias cidades e estados instalaram hospitais de campanha, principalmente nas áreas mais afetadas. Um bom exemplo é São Paulo, onde há um grande número de pessoas infectadas. O primeiro hospital inaugurado lá foi construído no estádio do Pacaembu, onde antes ocorria várias partidas de futebol. E no Rio também foi um estádio, Maracanã, e esses são 2 estádios de futebol muito famosos. Isso são 2 exemplos, porém há diversos outros hospitais espalhados por vários estados do Brasil, como Minas Gerais, Pernambuco, Goiás. E isso não acontece só aqui, o mundo todo se mobilizou com esse novo vírus, e hospitais de campanha foram instalados por toda parte. Um dos exemplos mais impressionantes, inclusive, foi um construído na China em apenas 10 dias, com 34 mil metros quadrados. E também uma dessas construções foi erguida em plena faixa de Gaza, na cidade palestina de Rafah. Tratamento para o Covid-19. Pode ser utilizado o plasma convalescente, que é o plasma sanguíneo com anticorpos, que é submetido no paciente infectado. As chances de sucesso são maiores quando o paciente ainda está na UPA e não foi entubado. Também podem ser utilizados medicamentos, que até o momento não existe nenhum medicamento que tenha a eficácia comprovada que trate o Covid-19. Mas, no momento, estão sendo testados mais de 150 remédios, entre eles o dexametasona, que é um inflamatório e imunossupressor, que é a versão sintética dos hormônios que são produzidos pelas glândulas suprarrenais. Também tem a hidrocloroquina e a cloroquina, que são imunomoduladores, que modificam o pH das vesículas que estão dentro das células e tardiam a proliferação do vírus dentro do organismo.